Então, o que acontece? Você tem o seco e tem o suave, que são duas denominações, né? São duas maneiras de chamar esse vinho, né? Dois tipos desse vinho de mesa, feito de vitis americana, só que um deles é seco, ou seja, não tem açúcar, depois que já fez o vinho, e o outro pode levar o vinho, pode levar açúcar. Beleza? Até aqui, beleza? Aí o que acontece? Só que quando a gente fala em vinho fino, que é o vinho de uvas viníferas, ele é chamado de vinho fino. Tem que estar escrito isso no rótulo, vinho fino. E ele não pode ser adocicado depois de ser feito o vinho. É proibido colocar açúcar no vinho depois, no vinho fino, tá? Vinho fino. Não pode colocar açúcar de jeito nenhum, é proibido por lei. E é por lei para os importados e é por lei para os nacionais também, tá? Os nacionais não podem também colocar açúcar depois no vinho fino. Beleza? Então a gente tem dois tipos de vinho, né? A gente tem o vinho seco, aquele vinho seco e o vinho suave feito da uva vinífera, e depois tem o vinho seco da uva vinífera. Beleza? Então, basicamente é isso. Isso daqui acontece basicamente só no Brasil que tem essa diferença. Por quê? Porque na Europa, o vinho de mesa, olha só, de mesa, na Europa, também é feito de uva vinífera. Então, ele é um vinho fino de mesa. Então, ó, vamos fazer um mapa aqui. Vamos ver se dá para fazer um mapa aqui. Então, ó, a gente tem o vinho feito de vinífera e de não vinífera no Brasil. Tá? O vinho feito de vinífera, ele é chamado de vinho fino. Ele pode ser um vinho de mesa, um vinho fino de mesa, ou ele pode ser um vinho fino, mas de uma categoria mais elevada. Né? Um vinho de indicação de origem protegida, um vinho de DOC, né? De DOC. Mas ambos, mesa ou um vinho com uma indicação geográfica, uma indicação, um vinho mais superior, os dois são de vinífera. Pronto. E no Brasil? No Brasil a gente tem os vinhos finos de viníferas e tem os vinhos feitos das não viníferas, onde a gente denomina lá, eles botam lá na etiqueta, seco ou suave. E pronto. O que acontece? Também é história, né, gente? Porque no vinho tudo tem história e tem uma razão de ser. Na verdade, quando a gente só tinha esses vinhos de viníferas, de não viníferas, ai, desculpa, quando a gente só tinha esses de não viníferas, o que acontecia? Eles colocavam açúcar para suavizar esse vinho. Então, popularmente, ficou conhecido como vinho suave. Só que o vinho suave, ou termo suave, ele também quer dizer algo mais delicado na boca, né? Algo não tão duro, algo mais assim, sutil, né? Então, é meio que tem mais a ver com a questão de boca. E tem a ver muito com a questão também de quantidade de açúcar, porque eles colocavam o açúcar justamente para deixar ele mais gostosinho, né? Agora, por que isso aqui, eu estou falando tudo isso para vocês? Por que é importante isso? Porque se vocês querem aprender a harmonizar, se vocês querem harmonizar seus pratos, a gente precisa entender essa diferença desses vinhos e entender uma coisa, que para a gente harmonizar, a gente vai ter, sim, que estudar os vinhos finos secos, porque a gente tem vinhos finos secos no mundo dos vinhos tintos, no mundo dos vinhos rosés, no mundo dos vinhos brancos, que são os vinhos que a gente usa para harmonizar. Agora, eu tenho uma coisa muito boa para te contar, que é o seguinte: mesmo um vinho seco, lá das viníferas, ele, muitas vezes, ele vai ter um toque de dulçor. Eu gosto de falar de dulçor, não de açúcar, de dulçor. E por que ele tem esse toque de dulçor? Um vinho seco, de vinífera. Porque, na verdade, quando você faz o vinho, você fermenta o açúcar desse vinho, mas toda vez que você faz um vinho, sempre sobra açúcar residual. Mesmo nos vinhos secos, finos, sempre tem um açúcar residual que fica no vinho. Por isso que às vezes você pega um vinho seco, quando você nunca, ai, não gosto de vinho seco, não quero tomar vinho seco. Aí eu falo assim, não, amiga, vai lá, toma, confia em mim, vai por mim, eu tô aqui, te apoio, eu tô aqui com você, vai que eu tô aqui. O que acontece?
Você pega, por exemplo, o vinho de Carmener, que é uma uva que já por si só ela é mais amável mesmo, né, na entrada de boca. E aí ela tem um açúcar residual que te traz uma sensação de adocicado, apesar dela não ser doce, né? Então te traz essa sensação de dulçor, por quê? Porque tem um açúcar residual lá. Mas é um vinho seco.